Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, que nesse tempo que nós estamos na casa do Senhor, o Senhor possa ministrar nos nossos corações e que em tudo a boa palavra do Senhor prospere nos nossos corações e almas e que o Senhor faça sempre a sua vontade, amém? Que Deus abençoe cada um. Aproveitando que estamos de pé, abra tua Bíblia comigo. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 também. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Que Deus abençoe todos os internautas, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Também agradeço ao meu pastor Indomar, por essa oportunidade, a cada irmão, em nome de Jesus, cada irmão amigo que tem orado por nós. Que a mão do Senhor seja sobre todos. E eu também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma guerreira, que está junto comigo sempre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu amor, sempre. Em nome do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Todos encontraram? Disse assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Que a palavra do Senhor seja sobre nós, e como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, que em tudo o Senhor possa tocar nos nossos corações e a sua palavra encontrar morada em nós, em nome de Jesus. Tome assento louvando ao Senhor. Meus irmãos, estamos nesse projeto de vida 2021, a igreja no novo tempo de Deus. E eu vou ministrar nessa noite, segundo a graça e a direção do Espírito Santo, sobre o tema: quando eu rejeito o novo tempo de Deus. Aleluia! Você ama a palavra do Senhor? E quando ela bate um pouquinho mais forte, você consegue dar glória a Deus? Então vamos glorificar o Senhor nessa noite, porque Ele tem palavra para nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é muito claro nós percebemos que Deus tem coisas novas para o seu povo. Nós olhamos para um Deus que chamou Abraão e fez uma promessa: eu vou fazer você pai de nações, algo novo, algo que nunca tinha sido visto. Nós vemos Deus cumprindo essa promessa, então libertando o seu povo do Egito, levantando Moisés como legislador, abrindo o mar vermelho, uma coisa que nunca tinha sido vista, uma coisa nova, levando o seu povo, guiando pelo deserto. Enquanto eles estavam no deserto, Deus enviava a porção de comida em todos os dias, Deus provendo, Deus mostrando que para Ele não há impossíveis, Deus se revelando que nele há provisão, nele há socorro, nele há alimento para nós, não só no sentido espiritual, mas físico também. No deserto, Deus durante o dia, por causa do calor, enviava uma coluna de nuvem e guardava o seu povo do sol. E durante a noite, por causa do frio do deserto, Deus enviava uma coluna de fogo e guardava o seu povo também. Deus revelando coisas novas, Deus abrindo o Jordão, através da vida de Josué como líder agora, guiando o seu povo na terra de Canaã, a muralha de Jericó que cai, os inimigos que são derrotados, Deus se revelando ao seu povo, mostrando que o que Ele tem sempre é novo, sempre é bom, sempre é agradável, sempre nos leva a ir a um lugar mais profundo de intimidade e comunhão com Ele. Nós percebemos que Deus, Ele em tudo deseja trazer coisas novas. Depois, ao longo da caminhada bíblica, nós vamos ver Deus se revelando através do tabernáculo, através da arca da aliança, Deus se revelando através dos profetas, Deus se revelando através de juízes,
Deus se revelando através de sacerdotes, Deus falando através dos profetas, Deus enviando o seu Filho como Salvador, Deus usando a sua igreja e Deus usando o Espírito Santo nesse meio, no momento que nós estamos vivendo, falando, nos constrangendo, nos levando ao arrependimento e ministrando nos nossos corações, mas em tudo para nos fazer novas criaturas, porque as coisas velhas se passaram, e tudo, quando nós estamos em Cristo, já se fez novo. Então nós vemos que Deus, Ele deseja fazer coisas novas. Deus, Ele opera coisas novas, coisas que nós não vemos, coisas que nós não entendemos, coisas que nós às vezes não esperamos, mas Ele faz. Quantas vezes eu e você já fomos abençoados com bênçãos que nós não imaginávamos, coisas novas, coisas que Deus faz que nos surpreendem. Eu, Carol, nós não éramos para estarmos aqui durante esse tempo, mas Deus nos surpreendeu e nós estamos aqui. Fez algo que nós não esperávamos. Nós não esperávamos sermos pais, mas Deus nos surpreendeu e nos deu essa nova experiência, ainda nos dará outras. Deus que faz coisas novas. Mas quando eu olho para o livro do profeta Jonas, isso me preocupa. Porque Deus quer fazer coisas novas aqui. Ele quer salvar o povo de Nínive. Ele quer libertar o povo de Nínive. Ele quer trazer algo novo. Por mais que a mensagem era dura, eu vou destruir Nínive. Mas o desejo de Deus era salvação. O desejo de Deus era arrependimento. O desejo de Deus é que eles se convertessem ao Senhor e se tornassem novas criaturas. E eu olho para Jonas e eu vejo que mesmo o desejo de Deus de trazer algo novo, sendo de trazer algo novo, o livre-arbítrio, a decisão do profeta faz com que ele mesmo rejeite o novo de Deus. E isso me preocupa, porque nós voltamos a olhar para a Bíblia, nós vemos que Deus fez um jardim, colocou Adão e Eva, e eles tomaram do fruto, rejeitando o que Deus tinha, comeram do fruto e caíram. Nós olhamos para o mesmo cenário bíblico e nós vemos um Caim, que porque não ofertou um sacrifício agradável ao Senhor, ficou com ciúme do seu irmão, que fez o correto, fez o que era certo, e matou o seu irmão, rejeitando o que Deus tinha dito a ele para não fazer. E nós continuamos caminhando, vemos os homens dos tempos de Noé, rejeitaram a boa palavra de Deus, a mensagem de um homem dizendo que haveria chuva, quando ainda nunca havia chovido. Nós vamos ver Israel rejeitando Deus no tempo dos juízes. Nós vamos ver Israel rejeitando Deus quando Samuel era profeta e eles disseram: queremos um rei. E o profeta Samuel diz: Senhor, tem misericórdia, eles estão rejeitando o Senhor. E Deus diz a Samuel: Samuel, eles estão rejeitando a mim, não é a você. Eles estão negando a mim, não é a você. Jeremias 2,13, a Bíblia diz: porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Por quê? Porque estavam seguindo o seu caminho, rejeitando o caminho de Deus. Entenda que quando nós falamos de rejeição, nós podemos aplicar aqui de 2 formas. Primeira, de forma direta, quando eu rejeito porque eu sei porque se eu aceito o novo tempo de Deus na minha vida, a minha vida espiritual não pode ser medíocre como é. Eu sei que se eu aceito o novo de Deus, o novo tempo dele na minha vida, eu não vou poder continuar vivendo da mesma maneira, vou ter que deixar as coisas que não agradam ao Senhor. E aí eu nego de forma direta. E a segunda forma é a de forma indireta, quando eu escolho outra coisa, senão a vontade do Senhor. Quando eu sei que tem oração na igreja e eu decido não orar. Quando eu sei que tem jejum congregacional e eu decido não jejuar.
Quando eu sei que tem culto, mas eu decido ir para outro lugar, eu estou rejeitando o que Deus tem para a minha vida, porque no culto Ele fala comigo, no culto Ele me transforma, no culto Ele me renova, no culto Ele fala e me faz viver aquilo que Ele tem para mim. Então nós temos essa possibilidade. Pense um pouquinho, Jonas era um profeta. Jonas já ouvia Deus falar com ele. E mesmo sabendo que Deus havia falado, ele decidiu rejeitar. Ele decidiu não cumprir. Ele decidiu não seguir aquilo que Deus estava falando. Quantas vezes eu e você tomamos essas decisões? Nós queremos um 2021 abençoado. Mas nós ainda não temos a disposição de nos sujeitarmos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos um 2021 abençoado, mas há um alerta de Deus para nós nessa noite. Não é tempo de rejeitar o novo tempo de Deus, é tempo de nós abraçarmos aquilo que Deus tem para nós. Abraçarmos ao ponto de dizer: Senhor, pode doer, Senhor, pode tocar, Senhor, está aqui o meu Isaac nas tuas mãos, mas eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha alma, eu quero sentir aquilo que tu tens para mim, eu não quero só ouvir falar, eu quero com os meus olhos te ver, eu quero com as minhas mãos poder tocar naquilo que tu tens, e poder ouvir a tua voz, dizendo: servo, esse é o caminho. Hebreus capítulo 12, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Nós nos esquecemos que Deus tudo vê, nós nos esquecemos que Deus tudo conhece. Nós fazemos para aparecer, para que as pessoas nos vejam e nós sejamos reconhecidos. E Deus olha para o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração e sabe que o que nós estamos fazendo, por mais que aparentemente seja agradável, nós estamos rejeitando Ele. Nós fazemos aquilo que é natural, esperando receber algo sobrenatural. Nós vivemos uma vida carnal, esperando viver algo espiritual, e isso não acontece. O que semeia na carne irá colher, mas o que semeia no Espírito, colherá também no Espírito. Quando eu rejeito o novo tempo de Deus, primeiro, quando eu não me posiciono como Deus quer. Deus disse: Jonas, levanta-te. E Jonas fugiu. Deus disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E para onde Jonas foi? Para onde? Tarsis. Depois desceu a Jope, foi para um barco, se escondendo do Senhor. Quando não me posiciono como Deus quer, quando eu sei que Deus tem uma chamada comigo, e quando Deus tem uma chamada com alguém é especial, só que a chamada ela só se cumpre quando eu me gasto em função dela. Deus me chamou para pregar a sua palavra, mas eu não leio a Bíblia. Deus me chamou para ir às nações e pregar o Evangelho, mas eu não cumpro nem o meu papel onde estou. Deus me chamou para viver um novo tempo, mas quando o sapato aperta eu rejeito. Quando dói, eu recuo. Quando me custa, eu nego. Nós queremos viver algo novo de Deus, mas não nos posicionamos, e aqui o posicionamento não é como eu quero, não é como eu espero, não é como eu imagino que é, senão é aquilo que Ele tem para a minha vida, ao ponto de não ser mais a minha vontade, o meu desejo, a minha escolha, o que eu penso, a minha cultura, o que eu aprendi no meio da minha família ao longo dos anos, não, é o que a palavra de Deus exige de mim. Por isso aquele que deseja o ministério, o episcopado, excelente obra deseja, obra, trabalho, se gastar em função de algo,
Eu rejeito o novo tempo de Deus, quando Deus diz, levanta-te e eu desço. Quando Ele diz, ore, e eu fico parado, e não consigo levantar nem a minha voz em oração. Ah, pastor, mas Deus escuta oração e pensamento, e o que custa abrir a boca e orar, meu irmão? Um posicionamento verdadeiro exige uma decisão verdadeira. Quando eu olho para alguém, quando você olha para alguém, quando nós olhamos para alguém, e nós vemos um posicionamento normal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, vai viver uma coisa normal. Agora, quando Deus nos exige algo e nós cumprimos, é diferente. É diferente. 2021 não é o ano de nós ficarmos sentados. Não é o ano de nós ficarmos esperando receber o alimento na mão. Não é o ano de nós ficarmos olhando para o irmão para saber o que o irmão vai fazer, para ver se eu imito, para ver se eu faço parecido, para ver se eu tenho a aprovação que ele tem. 2021 é um ano de eu e você entendermos que a responsabilidade é pessoal, assim como a salvação é individual, e eu tenho um dever e um compromisso. Eu darei conta de mim mesmo diante do tribunal de Cristo. Eu darei conta do posicionamento que o Senhor exigiu de mim. Quando Ele me chama, Ele me capacita, e eu sei que eu posso me posicionar, porque Ele me dá condições para isso. Nós vamos dar conta diante de Deus. Ele não se posicionou da maneira como Deus queria. Ele não viveu o que Jesus tinha para ele, o que Deus tinha para ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos anos faz que você senta nesse banco? Quanto tempo faz que você frequenta uma igreja? Quanto tempo faz que você ouve promessas, mas você não vive elas? Quanto tempo faz que você ouve Deus falar com você, eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada, eu tenho algo especial contigo, vou te usar, mas você nunca viu essa promessa chegar? Sabe qual é a maior probabilidade de você não ter vivido essa promessa? Porque o seu posicionamento não condiz com a sua promessa. Porque a nossa decisão não condiz com aquilo que Deus falou. Porque Deus nos chama a sermos espirituais e nós decidimos tomar decisões carnais. Deus disse, Jonas, vai, levanta-te e vai a Nínive. E ele foi para Tarsis. Quanta gente que ora e diz, Deus fala comigo. E aí Deus fala e a pessoa rejeita. Quanta gente entra nas igrejas hoje e ouve palavras que falam, e Deus fala através das palavras, não faça isso, não tome essa decisão, e a pessoa toma a decisão, lá na frente quebra a cara, e depois tem que voltar no mesmo lugar e tomar as decisões diferentes. E se tivesse tomado a decisão correta, já não estaria vivendo o que Deus chamou, já não estaria vendo as promessas se cumprirem. Quando eu não me posiciono como Deus quer, Jonas foi dormir, e tem muita gente dormindo nesse tempo quando devia estar levantado. Tem muita gente dormindo enquanto devia estar levantada para Deus. Você crê que você já viveu tudo que Deus tem para a sua vida? Você crê que você já viveu tudo que Deus tem para você? Você crê que a sua família já alcançou tudo que Deus prometeu? Não, meus irmãos. Falta algo. Falta algo. E quando eu olho para mim, eu entendo que começa em mim, não no outro. E quando eu olho para mim, eu entendo que o posicionamento é meu e que eu tenho que ir até o fim em nome disso. Você está levantado ou você está dormindo? Você está fugindo como Jonas ou você está dizendo como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Quando eu rejeito o novo tempo de Deus, quando não me posiciono como Deus quer. Segundo, quando pago o preço para fugir e não para cumprir a chamada. Quando eu pago o preço para fugir e não para cumprir aquilo que Deus tem na minha vida.
Quando a gente aconselha pessoas, muitas vezes nós ouvimos isso, infelizmente. Eu prefiro pagar para ver então. E aí paga o preço para sair da presença de Deus. Paga o preço para rejeitar aquilo que Deus tem. Paga o preço para se esconder. E não se esconder da sombra do onipotente, senão se esconder do onipotente. Mas dele ninguém foge. Eu vou te contar uma coisa. Uma época da minha vida eu fugi. Eu disse: Jesus, tudo que o Senhor falou para mim é loucura. Vou trabalhar. Tinha 3 empregos. Segunda a sexta trabalhava de dia numa marcenaria. Segunda a sexta à noite trabalhava de garçom. E sábado e domingo eu tinha outro trabalho ainda. Dormia às 3 da manhã, acordava às 7, trabalhando. Até que um dia Deus enviou um profeta lá na marcenaria onde eu trabalhava. E falou para mim: até quando você vai fugir? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai pagar o preço para se esconder, em vez de se colocar na presença de Deus? E eu acordei daquele sono, e eu botei uma coisa na minha cabeça: a partir de hoje não importa o que digam, não importa o que falem, não importa quem seja, eu vou seguir Jesus, e eu quero viver o que Ele tem para mim. O problema é quando nós rejeitamos o novo tempo de Deus, pagando o preço para fugir. O filho pródigo pagou para se desviar. E isso eu ouvi um dia aqui na igreja, mas voltou de graça. Ele pagou para fugir, mas ele voltou de graça. Eu olho Deus falando com Jonas: vai, porque eu vou salvar. E eu vejo um profeta, um servo do Senhor, dizendo: eu prefiro me esconder do que viver o que o Senhor tem. É difícil viver o que Deus tem? É difícil. Porque nós vamos ter que aprender a suportar palavras de pessoas que não sabem nem 10% do que você vive. Porque nós vamos ter que aprender a suportar pessoas dando palpite na sua vida, sendo que nem te conhecem. Porque nós vamos ter que aprender a suportar, muitas vezes, a desaprovação alheia, por causa da vontade de Deus. Sabe quando Deus me deu essa palavra? Quando saiu mais da metade da igreja. E eu perguntei: Senhor, o que aconteceu? E Deus falou para mim: eles rejeitaram, foi a mim, não foi você. Quando pagamos o preço para sair da presença de Deus, e não vivemos o que Ele nos chamou para viver, queremos esse novo, mas estamos nos gastando com aquilo que não é de Deus. Como isso? Eu te digo: vem alguém falar mal do irmão para você, o que você faz? Você bota lenha na fogueira. Você está pagando para fugir. Você está pagando para se esconder. É difícil dar glória, né? Mas Deus fala. Quando alguém vem dar opinião na vida do outro e ele não está ali para se defender, para falar alguma coisa, e aí você diz: é verdade, é desse jeito, podia ser assim mesmo. Você está pagando para fugir, e você vai colher lá na frente. Por isso Deus nos orienta: sede misericordiosos, porque eu sou misericordioso. Seja santo, porque eu sou santo. Pagamos, nos desviamos do que Deus tem, porque rejeitamos o novo tempo, porque não nos posicionamos como Ele quer, porque pagamos o preço para fugir e não para cumprir aquilo que Deus tem. Jonas pagou a passagem para entrar no barco. Quais são os barcos que nós estamos entrando para fugir daquilo que Deus tem? O barco do vitimismo, onde eu me coloco numa situação de vítima e culpo todos os demais, e eu acredito que eu tenho a razão, e agora porque eu tenho a razão e eu sou vítima, eu vou fugir do novo tempo de Deus. Deus não chamou vítimas, Deus chamou homens e mulheres valentes, que não tenham medo de viver aquilo que Ele tem. Deus chamou homens e mulheres que colocam a mão no arado e não olham para trás.
Deus chamou homens e mulheres que estão dispostos a irem até o fim. Até onde vai a sua decisão? Até onde vai o seu posicionamento? Até onde você vai disposto a ser fiel? Em que barco você se encontra nessa noite? O barco do desinteresse. As coisas de Deus não te interessam, não te atraem, porque não te rendem lucro. As coisas de Deus não te chamam a atenção, porque não te beneficiam. Porque quando tem lucro para você, você participa. Que barco você se encontra nessa noite? O barco da negligência. Colocou a mão no arado, mas está olhando para trás. E não viveu ainda, porque não teve coragem de se gastar. Porque não teve coragem de enfrentar os seus medos, os seus traumas, e dizer: Jesus, o Senhor é maior que todas as coisas. Que barco você se encontra, meu irmão? O barco do complexo, pastor. Eu sou o menor dessa igreja. Jesus não precisa de mim, Ele tem um outro. Quando Deus nos chamou, Ele não olhou para a nossa aparência, Ele não olhou para a nossa altura, a nossa largura, a cor da nossa pele. Ele nos chamou com um propósito. Levanta-te e sai desse barco, meu irmão. Para de se esconder através de uma máscara de sensibilidade. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode olhar para você diferente. Tudo é motivo para se afastar. Tudo é motivo para se esconder. Você está pagando o preço para fugir. E Deus está te chamando para voltar, e é de graça. Escondido no barco da solidão, porque eu comigo mesmo sou suficiente, então não precisa congregar, então não precisa amar o irmão, então não precisa servir Jesus, então não precisa de céu, porque vai ter mais gente lá. Até quando vamos pagar para nos afastarmos do que Deus tem para nós? Eu quero viver o novo, mas vive em função do que é velho. Eu quero viver o novo, mas se esconde no barco. Eu quero viver o novo. Deus fala: levanta e vai dormir. Eu quero viver o novo, mas se esconde. Eu quero viver o novo, mas não se coloca na mão de Deus. Eu quero viver o novo, mas ainda tem restrições. E não consegue vencer por amor a Jesus. Terceira coisa, quando eu rejeito o novo de Deus, quando eu sei que Deus ama e tem misericórdia, mas eu não tenho. Deus disse: eu vou salvar Nínive, eu vou libertar, eu quero fazer algo novo nessa cidade. Você vai pregar uma palavra, Jonas, dura, e Jonas, sabendo que Deus estava amando aquela cidade, por isso estava enviando ele. Jonas não teve a misericórdia de Deus. O que vai fazer a diferença hoje nesses dias é nós entendermos que nós temos que amar aquilo que Deus ama, que nós temos que ter misericórdia porque Deus tem misericórdia. Nós temos que entender isso. Olhando, nós percebemos que Jonas teve mais misericórdia da abóbora no capítulo 4 do que da cidade. Deus disse: vai e prega, e Jonas disse: eu não vou porque eu sei que o Senhor é misericordioso e pode restaurá-los. Quando eu rejeito, quando eu sei que Deus ama, mas eu não amo. A coisa mais feia no cristianismo é ouvir um cristão dizer: eu odeio tal irmão. Eu não consigo olhar para aquele irmão. Eu não consigo conviver com aquele irmão. A coisa mais doída é nós fazermos um projeto de vida e saber que há um mandamento: amai-vos uns aos outros. E nós pedimos: Deus abençoe o meu 2021, e desejarmos aquilo que não é de Deus para o nosso irmão.
É nós estarmos dispostos a odiar, sabendo que se odiarmos, o céu não é o nosso lugar. É difícil amar, sim, porque quando nós amamos, nós temos que ceder. É difícil ter misericórdia, sim, porque muitas vezes nos ofendemos. Só que eu olho para a cruz e eu lembro que Ele me amou. Eu olho para a cruz e eu lembro que Ele teve misericórdia. Eu olho para Jesus e eu lembro que Ele me amou, estando eu morto em delitos e ofensas. Eu olho para a cruz e eu lembro daquele que chamou as coisas que não são, para confundir as que são. E aí eu espero o irmão ser para eu amá-lo. Não é assim. Deus nos chamou, e se Ele ama, eu amo. Se Ele tem misericórdia, eu tenho. Se Ele deseja salvar, eu desejo ajudá-lo também. Quantos porões mais você vai ter que enfrentar para voltar a viver algo em Deus novo? Porque Jonas foi para um porão. Quantos porões mais você vai ter que enfrentar? Um lugar vazio, um lugar de solidão, de depressões, lugar onde você olha para dentro de você e você não encontra sentido, porque você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas tempestades mais Deus vai ter que te colocar para você entender que fugir não é opção? Quantas tempestades Ele vai ter que mandar para você entender que barco não é lugar daqueles que Deus chamou? Para você entender que porão não é lugar daquele que Deus escolheu? Quantas vezes mais você e eu vamos ter que ser lançados no mar, para entender que Deus tem algo novo para nós, e nós temos que viver isso. Quantas vezes mais nós vamos ter que ser engolidos pelas baleias da vida, para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque por nossas decisões nós não vamos. E aí no meio da angústia, clamamos ao Senhor, pedindo misericórdia, porque fora da vontade dEle não há satisfação nenhuma. Quantas vezes Deus vai ter que enviar a enfermidade? Quantas vezes Deus vai ter que enviar pessoas para te perseguir, para você entender que somente vivendo uma vida que agrade a Ele vale a pena? Quantas vezes Deus vai ter que enviar o peixe para buscar você? Quantas vezes mais nós vamos ter que ser vomitados? Porque não somos frios nem quentes. Vamos ter que ser vomitados pelo Senhor. Jonas foi vomitado na beira da praia. Quantas vezes eu e você não somos nem suportados mais em certos ambientes, e Deus permite essas coisas para trabalhar em nós, para mostrar para nós que nós não somos tão bons quanto nós imaginamos. Posso ser da onde eu sou, mas o meu lar é o céu. Eu não quero ser vomitado pelo Senhor. Eu quero viver o que Ele tem. Eu lembro um dia, orando ao Senhor, Deus usou um irmão para falar conosco. Porque vocês não foram forçados, vocês não foram obrigados, vocês foram por decisão e por livre e espontânea vontade. Eu vou cuidar de vocês. Eu não quero ser vomitado por Deus para viver aquilo que Ele tem para mim.
Eu não quero esperar os anos passarem. Quantas vezes falaram para mim, eu cumpri 25 anos esse ano, e falavam para mim assim, você é muito novo, não precisa disso, vai aproveitar a vida. E eu olhava para mim e dizia, eu vou aproveitar o quê? Se eu não viver o que Deus tem para mim. Enquanto mais cedo começa, mais cedo alcança. Eu não quero ser vomitado, nós não precisamos ser vomitados, esperando uma ação de intervenção divina. Porque se Deus não envia um peixe, um profeta se desvia. Porque se Deus não envia o peixe, o servo de Deus se afasta de Deus. Quantas aboboreiras mais vão ter que morrer para que você e eu entendamos que temos que viver um novo tempo de Deus? Aí Jonas foi lá e pregou. Jonas pregou, houve arrependimento. A cidade se comoveu e se converteu. E Jonas vai para debaixo de um pé de abóbora. E agora ele está triste, porque a cidade se converteu. E ele se alegra por causa da aboboreira. E aí Deus envia um bicho e come a aboboreira. E Jonas mais uma vez se angustia, porque ele amou mais aquela árvore do que as pessoas. O que mais na nossa vida vai ter que morrer para nós entendermos? Ou você acha que Deus cortou esse relacionamento na sua vida por acaso? Ele cortou para ver se você volta para viver o que Ele tem para você, porque você dava mais atenção para a relação de amizade do que para Ele. O que mais vai ter que morrer na sua volta? O que mais Deus vai ter que matar para nós entendermos que longe dEle não é nada suficiente? O que mais Ele vai ter que fazer para nós entendermos que longe dEle não tem sentido? Aí você perde o trabalho e você culpa Deus. Aí seu familiar morre, você culpa Deus. Aí Deus envia uma situação e você culpa Ele. E Ele te está dizendo, enviei a situação porque era a única maneira de você olhar para mim, de você voltar a me ver e entender que se eu não dirigir e não fizer, não há ninguém que possa fazer. O que mais vai ter que morrer? O que mais nós vamos fazer fugindo do que Ele tem? Nós oramos aqui na igreja, Deus abençoe esse ano de 2021. E Deus está olhando e dizendo, mas você ainda não tomou a decisão de deixar o pecado. Você ainda não tomou a decisão de deixar a inconstância. Não tomou a decisão de deixar a sua covardia de lado. Meus irmãos, nós servimos um Deus fiel. Eu te garanto que não há Deus como nosso Deus. Nós servimos um Deus que não erra. Nós servimos um Deus que não se equivoca. E quando Ele fala, deixe isso, é porque Ele sabe que está te fazendo mal. E quando Ele fala, abandona isso, é porque Ele sabe que isso está te roubando dEle. Eu olho para a vida de Sansão, e eu vejo que Sansão recebia o Espírito do Senhor. Era cheio do Espírito do Senhor. Você imagina ser cheio do Espírito do Senhor? Sabe quando você sente a presença de Deus? Imagina. Mas ainda assim tomou as decisões erradas. Mas ainda assim seguiu o caminho errado. Ainda assim decidiu rejeitar um novo tempo de Deus. Nós olhamos para a vida de Eli. Era um sacerdote, mas era omisso. Era um sacerdote que tinha tudo para ser uma bênção. Mas a sua omissão
roubou ele do novo tempo de Deus. Deus levanta Samuel. Nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos um rei precipitado. E por causa da sua precipitação fez o que não devia fazer. Ofertou um sacrifício ao Senhor, coisa que era coisa de sacerdote fazer. E por causa disso, não viveu um novo tempo de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Judas, que andou com Jesus. Nós olhamos para a vida de um discípulo, que não foi Paulo que pregou para ele, não foi Pedro que pregou para ele, não foi Martim Lutero que ensinou ele, foi o próprio Senhor. Mas ele foi infiel e não viveu um novo tempo de Deus. Quando eu ouço uma palavra como essa, a preocupação que vem na minha alma é: se Deus deseja trazer algo novo, um tempo novo na minha vida, eu sei que tudo que o diabo vai fazer, tudo que a minha carne vai desejar, é não viver o que Ele tem para mim. E eu tenho essa preocupação na minha alma, porque eu sei que se há tempo de Deus, o diabo vai trazer as distrações, a carne vai se mover, e eu tenho que entender que por mais que venham tentações, Deus é aquele que não nos deixa e nos sustenta, e nós em Deus podemos viver. O mais duro não é o filho pródigo, entenda isso. Porque o filho pródigo volta para casa. O mais difícil é o irmão mais velho, que ficou em casa e que não se alegrou, porque o seu irmão, que estava rejeitando o novo tempo de Deus, agora passou a viver o novo tempo de Deus. Quem somos nós? Nós somos o irmão que volta, ou o irmão que está em casa? Quem somos nós? Nos alegramos com a vitória do nosso irmão, ou nos aborrecemos porque ele está mais abençoado que nós? E igualamos a vida cristã com uma vida empresarial, igualamos a vida cristã com uma vida secular, e não é. Quem somos nós? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a rejeitam, e porque a rejeitam são rejeitados por Deus? Ou somos aqueles que abrem o coração e sabem que por mais que não estão vivendo tudo o que querem hoje em Deus, sabem que continuando caminhando eles vão alcançar? Quem somos nós? Aqueles que vão viver o novo tempo de Deus, ou aqueles que vão rejeitar o novo tempo de Deus? Porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se hoje Deus falar conosco, nós temos a consciência de que se vem bênção, eu não posso perdê-la. Se vem direção, eu não posso me desviar dela. Se vem um novo tempo, eu tenho que viver esse novo tempo. Quem somos nós? Aqueles que fogem, ou aqueles que lutam? Quem somos nós? Aqueles que pagam para fugir, ou aqueles que ficam, mesmo sem benefício, sabendo que fiel é Deus, que recompensa cada um segundo a sua obra? Quem somos nós? Aqueles que amam como Deus ama, ou aqueles que estão odiando como o diabo odeia? Quem somos nós? Os levantados ou os caídos? Quem somos nós? Os firmes ou os que estão no chão? Quem somos nós? Quando nós temos a oportunidade de prejudicar alguém? Quem somos nós? Quando nós temos a oportunidade de abençoar alguém? 2021, um ano do novo tempo de Deus. 2021,
Ano onde os soberbos serão rejeitados. Ano onde os orgulhosos serão humilhados. Ano onde aqueles que rejeitam o que Deus tem serão lançados no mar a ver se há uma esperança de salvação. 2021, ano onde os humilhados serão exaltados. 2021, ano onde os fiéis serão honrados. 2021, ano de vivermos tudo que Deus nos chamou para viver. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus, não rejeite o novo de Deus. Arabasu kama derekinaya sou dorokomamachiaragaia. Não rejeite o novo de Deus. Quando eu rejeito o novo de Deus, quando eu entro na caverna, quando eu rejeito o novo de Deus, quando eu desonro o Senhor, quando eu rejeito o novo de Deus, quando eu olho mais para mim do que para o Senhor, amando mais a criatura que o Criador, por isso foram entregues aos desejos da carne. Quando eu rejeito o novo tempo de Deus, quando eu decido viver o que eu quero, e eu não vivo o que o Senhor tem para mim. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, e nós fazemos uma oração sincera diante de Deus. Não que as orações que foram feitas não foram, mas que senão que Deus olhe para nós e tenha no mínimo misericórdia de nós. O ano de 2021 não será um ano fácil, mas será um ano proveitoso para aqueles que decidem viver o que Deus tem. Aleluia. Quem é você, Eli ou Samuel? Quem é você, Saul ou Davi? Meu Deus, quem é você? O irmão mais velho ou o irmão mais novo? Não seja rejeitado por Deus, porque se o negarmos, Ele também nos negará. Se o rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Deus é misericórdia, pastor. Sim, mas com Deus ninguém brinca. Deus é Deus. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Nós somos o caco de barro, Ele é o oleiro. Nós somos seres humanos, Ele é o Senhor de toda a terra, seus moradores, sua plenitude, tudo que nela há. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Tem pessoas que nessa noite vão tomar a decisão de voltar para viver um novo tempo de Deus. Parar de fugir, parar de se esconder, parar de olhar para suas limitações e dizer, por causa disso eu não posso. O Senhor te diz nessa noite, é justamente por causa da tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Deus chamou Elias no meio de um povo desconhecido. Deus chamou Davi de trás das malhadas. Deus deu vida a Samuel por causa da sinceridade da oração de Ana, e fez dele um profeta, e um sacerdote, e um juiz. Por mais que Saul se equivocou, Deus viu Saul atrás das jumentas do seu pai, e o chamou para ser rei. Deus viu Paulo perseguindo o povo de Deus e deu uma experiência a ele que transformou a sua vida. Deus viu Pedro na sua inconstância, nos seus rompantes, e mudou a história desse homem. Deus viu você, Ará, Shaddai, Amaia. Deus viu a mim. Deus nos viu no meio dos nossos conflitos, no meio das nossas dores, no meio das nossas incertezas.
Deus viu a oração que foi feita, dizendo: eu não sei o que será nesse ano. Deus viu a sinceridade do seu coração, dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa situação dentro da minha casa, faz alguma coisa. Deus viu você, mãe, orando e dizendo: salva os meus filhos, lembra dos meus filhos. Deus viu a nós, e o Senhor nos diz nessa noite: não rejeitem aquilo que eu tenho para vocês. Israel foi abençoado, Israel foi cuidado, Israel foi sustentado, mas Israel rejeitou o Senhor. Não cometamos o mesmo erro de olhar mais para as bênçãos do que para o abençoador, de olharmos mais para a cura do que para o dono de toda a cura, de olharmos mais para aquilo que Ele tem do que para aquilo que Ele é. Não cometamos o mesmo erro de queremos colocar limite em Deus. Ele não tem limite, Ele é o dono e o rei de toda a terra. Não rejeitemos o Senhor. Os seus mandamentos não são penosos, a sua lei é perfeita, o seu amor nos constrange. Deus ouviu a oração, dizendo: Senhor, aviva o meu ministério. Deus ouviu a oração, dizendo: Senhor, me tira dessa caverna. Deus ouviu a oração, dizendo: Deus, lava o meu coração, porque se o Senhor não tocar, não há ninguém que possa. Receba a saúde dos céus nessa noite. Receba a graça. Lai torou kadarai anumikia mamassou orocotorre kadaramacia daraia. Em o nome de Jesus Cristo, receba do alto da cabeça à planta dos pés o toque daquele que é santo, o toque daquele que é eterno, o toque daquele que sara, o toque daquele que restaura, o toque daquele que salva, o toque daquele que visita, o toque daquele que abençoa, o toque daquele que renova, o toque daquele que levanta, o toque daquele que resgata, o toque daquele que restaura. Arabasuri karamashai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, mão para cima, abre essa boca e ore ao Senhor. Em nome de Jesus, não há cadeia nessa noite que tenha poder de te prender, não há diabo que tenha poder de te aprisionar. Arasheturikai andorokomai. Erebebekia mandara bashiri bikaya orokomomosei atai anukibai onumiaha suriketaya. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, todo demônio das trevas, toda opressão das trevas, toda seta de perto ou de longe, em o nome de Jesus Cristo, sai agora. Arakanturi toda cadeia que prende essa alma, em o nome de Jesus. Disse o seu servo Davi: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Eu oro nessa noite: tira a alma desse irmão da prisão para que ele louve o teu nome. Traz de novo a alegria de te servir, traz de novo o gozo do Espírito Santo. A alegria, a motivação para servir na obra do Senhor. Receba a força dos céus. Para todos aqueles que decidirem viver algo novo em Deus, a graça sem medida. Aquele que é a fonte inesgotável tem água para nós nessa noite.
Meu Deus, esse casal agora, se o Senhor não intervir nessa noite, em nome de Jesus, o diabo quis separar, mas o Senhor tem poder para quebrar essa algema, essa maldição hereditária de separação na família, em o nome de Jesus. Chega de miséria, seja livre em nome de Jesus. Tão somente não rejeite. Em nome de Jesus, receba renovo do Espírito Santo. Receba renovo do Espírito Santo. Levante a sua mão bem alta aos céus e ore ao Senhor com sinceridade, dizendo: meu coração está aberto, a minha alma te anseia como a corça anseia pelas águas. Como terra seca, eu preciso dessa água, Senhor. Arabaquito rocoxia daraia. Tira esse profeta debaixo do pé de zimbro, Senhor. Tira essa profeta debaixo desse pé de zimbro. Traz para fora, Senhor Deus, esse ministério poderoso que o Senhor tem. Arabaquita ramadai. Tira esse profeta. Levanta ele, levanta ela, Senhor, em nome de Jesus. Tira esse profeta debaixo dessa prisão, de dentro dessa prisão, em nome de Jesus. Essa alma doente nessa noite, traz a cura dos céus, traz a cura dos céus, traz a cura dos céus para esse coração doente, em nome de Jesus, para que esse ano realmente seja o ano do novo tempo de Deus, o ano do novo começo dos céus, o ano da nova história. Arabadaraia. Coloque a mão no seu coração onde você está. Se está em casa também, por favor, em nome de Jesus Cristo. Deus conhece teu coração. Deus sabe que há coisas que você faz que você não gostaria de fazer, e Ele nessa noite quer te dar graça para você deixar isso, para você vencer isso. Pessoas que têm problemas com palavras que saem da boca e não vê e não entende porque Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer renovar sua alma nessa noite e te trazer sentido em servi-lo. Ministério não é terra seca, ministério é lugar de chuva dos céus, é lugar de provisão. Não tem chuva, mas Deus nos envia ao rio. Não tem comida, mas Deus usa o corvo, Deus usa a viúva. Mas essa dor na minha alma, o Espírito Santo está te dizendo, é a tristeza que te leva ao arrependimento. É a tristeza que te leva ao arrependimento. Sua dureza é muito grande, Ele te entristece para que você se arrependa. Com a mão no seu coração, em nome de Jesus, diga comigo: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Olha para o meu interior. Eu quero, nesse 2021, viver tudo que Tu tens para mim. Me ajuda a não rejeitar. Me ajuda a ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo aí. Tem paz? Você vai sair daqui nessa noite e você vai voltar para sua casa e o problema vai estar lá, a dificuldade vai estar lá. Você vai ser provado na mesma situação. Talvez o seu familiar que não é crente, a
primeira palavra que Ele vai liberar quando você chegar em casa é uma palavra de afronta. Mas não rejeite o Senhor. Seja a diferença, seja a luz, resplandeça uma vida que glorifica o Senhor. Você vai chegar no próximo culto e você vai ter duas opções. Ou vai se abrir para um novo tempo de Deus, ou você vai rejeitar o novo tempo de Deus. Não existe outra opção. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós vivemos, ou nós não vivemos. Que Deus nos dê graça suficiente para tomarmos toda a decisão correta e vivermos ao ponto de glorificarmos a Ele sempre. E como eu sempre digo, que toda honra, toda glória seja ao nosso Senhor Jesus para sempre. E eu agradeço essa oportunidade. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Pode dar glória, pode louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Uma cidade inteira chamada Nínive entrou no novo tempo de Deus. Eles não conheciam a Deus e aceitaram a palavra. Jonas conhecia e rejeitou. É muito sério isso. Esse é um novo tempo. E Deus está convocando os que querem estar nesse novo tempo. Que Deus abençoe você, abençoe a mim, abençoe a todos nós. Que as decisões sejam sérias e sejam tomadas para sempre, em favor da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? Se tem, levante a sua mão, como sinal que nesta noite sua vida é devolvida para quem comprou lá na cruz, Jesus Cristo. Tem alguém? Glória a Deus. Não tem? Não se esqueça, sem Jesus, sem céu. Sem compromisso com Deus, condenação eterna. Infelizmente a Bíblia diz isso. O que tem aí de aviso? Pastor Raimundo Soares e pastor Ivanilda continuarão contribuindo com o mesmo valor nas missões. Amém, glória a Deus. Pastor Raimundo diz que está congregando aqui, pronto, acabou. Nós temos pessoas congregando nos Estados Unidos, congregando lá de Timóteo, né? Temos pessoas congregando lá de Trindade, muita gente por aí. Que Deus abençoe muito a todos de forma especial. Vamos fazer oração agora para o Emanuel, para o Guilherme, pastor Adaide. Ela, olha que coisa, irmãos, aí está aqui a irmã Selma, né, que está ajudando lá de pertinho, orando também. Irmã Selma ligou lá por vídeo, nós oramos também. Muito bom isso, né, no sentido de poder ajudar, de estar perto, né. E aí ela estava com um cálculo nos rins e com um problema muito sério, teve que ser transferida para Goiânia para resolver essa questão, hemodiálise que era necessário e tudo mais. Chegou lá, fez os exames todos, não tinha nada nos rins. Desapareceu o cálculo. Porque Deus é grande e a oração faz diferença. Vamos continuar orando pela pastora Daide, para que a obra se conclua na vida dela, toda infecção generalizada desapareça, o milagre seja completo para a glória de Jesus. Vamos orar também para Geraldo Siqueira, Reginaldo de Souza, Pedro Augusto e Alice, Covid, Pedro Marrando. Vamos orar por toda a família também, Sirlene Costa e família, Eliane do Canadá, vida sentimental, vamos orar. Diaconisa Fátima, coração e pressão alta, vamos orar. Júlia Luísa, libertação e abrir os olhos espirituais. Lúcia Alcides, Luciano Lucileide, Maria Cardoso e Rosalina, libertação, salvação. Eliano José, cura e libertação.
Renata e Guilherme, libertação. Fernanda Ávila Santana, libertação e salvação. Jaqueline também. Vânia Dantas, retorno de viagem. Deus abençoe. Anair Costa, Alzheimer. Juscelândia, depressão. Jorge Família. Elísio, viagem. Para Deus quebrar impedimentos. Elísio não, Elcio, né? Elcio. Deve ser Elzio, né? Elzio. Marcos Rodolfo. Lucas Frederico. Pedro Henrique. Marta, Covid. Maria Madalena, Covid. Francisca de Farias, Covid. E muitos da família também. Irmã Jéssica, enxaqueca e dor no estômago. Sandra Guaí, dor abdominal. Maria Cecília, mãe da irmã Débora, pressão alta. Fábio Souza, libertação, salvação. José Martins, causa na justiça. Melissa, vômito. E os irmãos que temos orado. Irmãos, guardem-se, mantenham o distanciamento, higienização. Não esqueça, ok? Faça a sua parte. Deu qualquer sintoma de gripe, ivermectina. Não vai fazer mal. E se tiver com Covid, vai fazer muito bem. Ok? E aí vem a azitromicina, as coisas conforme a orientação. Mas a ivermectina é a primeirinha da fila. Porque ela corta a carga viral. Ela impede que o vírus vá multiplicar no seu... E não vem com essa, o médico falou. Não, o médico está falando porque é desse lado aqui, ó. Que lado que é esse aqui? Fala baixo. Entendeu? Entendeu? Agora o lado desse aqui, ó, é o médico que quer a sua vida, que quer o seu renovo. Nunca fez mal para ninguém, embora tenha um punhado de gente falando besteira. Né, Marcel? E é por aí. Oi? O índice na África que eles dão ivermectina de graça é baixíssimo. E aí? E um punhado de coisa aí? Não, tem muita coisa. Vamos orar? Com fé ou sem fé? Quem está no novo de Deus tem compaixão. E estas pessoas estão precisando de oração. E quem está no novo de Deus vai orar de verdade. E se você estiver enfermo, vou dar uma palavra de fé. E na autoridade, no nome de Jesus. Quem estiver enfermo e orar com misericórdia pelo outro vai ser curado. Em nome de Jesus, vai ser curado. Vai ter de Deus sobrenatural na sua vida. Porque é dando. Então, na autoridade do nome de Jesus, vamos ministrar essas vitórias aí. Senhor nosso Deus e Pai, os obreiros levantem as mãos e aproximam aqui da frente. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós aqui, o pessoal que está na internet, meu Deus, nós levantamos as nossas mãos e oramos por todas estas pessoas que mencionamos seus nomes. Visita com glória, visita com unção derramada sobre estas vidas, a unção do poder do nome de Jesus, libertando, curando, tirando toda a infecção, a inflamação, curando os infectados pela Covid, na autoridade do nome de Jesus, curando o câncer, libertando os cativos, trazendo salvação, a direção. Meu Deus, toca agora, corrige esta perna, este esqueleto ósseo, faça o milagre, visita com poder agora e toca com poder, toca na vida do irmão Jair e irmã Creuza, abençoa o Rodrigo com salvação, abençoa a irmã Marinês, abençoa a irmã Nildete com cura total, irmã Maria de Freitas, ó Deus, irmão Gilberto, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, irmão Isaltino, meu Deus, irmão Nivaldo, toca na vida do irmão Nivaldo, cura da cabeça aos pés, faça a obra, divina Ivonete,
faça essa obra. Visita a pastora Daide, meu Pai, repreenda toda e qualquer infecção generalizada, todo e qualquer mal, completa a obra em todas as áreas, confirma, em nome de Jesus. Dá saúde a Olívia, faça o milagre, dá saúde ao teu povo, confirma agora milagres, confirma agora maravilhas, confirma agora sinais, prodígios, meu Deus, socorros dos céus, maravilhas dos céus, meu Deus, em nome de Jesus. Esta pessoa que está com as mãos levantadas, receba o sobrenatural, receba o milagre, e estas pessoas todas tocadas sejam curadas e saradas, salvas e libertas. É a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na cantina hoje nós teremos pastel de carne, pastel de frango com bacon e caldo de cana. Muito bom. Ok? Hoje, fevereiro, quinta-feira, março. Deus está falando ou não? Anota, coloca em prática. Esse ano vai ser abençoado. Lá, quando eu digo abençoado, não estou dizendo, irmão, que não vai ter problema, que vai ter. E grandes, infelizmente. Mas a igreja estará aos cuidados do Senhor. E nós somos mais que vencedores estando em Cristo. Amém? Glória a Deus. Os obreiros do altar vão descer aqui, Se depois do término você quiser alguma oração, um conselho, ou mesmo aceitar Jesus, confessar Jesus, venha à frente e faça isso. Nós vamos ter o discipulado, o irmão Helder, evangelista, ali, o Helder, dê o seu número para ele, o seu nome. Nós vamos começar o discipulado, uma sala de discipulado. Você que quer descer as águas, assumir a fé legitimamente, verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, levante sua mão, em nome de Jesus. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei, por andar e confiar. Vitória a Deus. Só quem tem fé fala forte. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo, seja com todos os irmãos que entraram no novo tempo de Deus. Seja com toda a igreja aqui presente pela internet, presente nessa terra de meu Deus, até a eternidade na Nova Jerusalém. Os que recebem vão dizer: amém. Tome assento, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua vida. Internauta, não se esqueça, o novo tempo de Deus, ele vai acontecer e já está. Agora o segredo é se você vai ou não entrar nele. Não rejeite o novo tempo. Todo o pacote do novo tempo, ele estará em seu favor. Tanto graça, proteção, salvação, como socorro de Deus, vitórias, a assistência do céu. Entra, levanta e faça parte verdadeiramente, ativamente, do corpo de Cristo Jesus. Deus te abençoe.